Antes de você sentar um pouquinho, vamos só pegar a palavra e já vou ler rapidinho, que está em 1 Timóteo, capítulo 1. Eu quero ler Timóteo com vocês. É uma carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1. Quem achou diz amém. Ninguém achou? Ah. Então vamos lá. Quem não achou diz amém. Então a gente espera quem não achou. Amém. Não, quem não achou. Amém. Glória a Deus. Gente, Timóteo, 1 Timóteo está antes do 2 Timóteo. Está um pouquinho antes. Legal. Estou ajudando. Está antes do segundo, o primeiro. O pessoal fala que piadinha de pastor é assim mesmo, viu? Vamos lá, eu quero ler com vocês o verso, nós vamos começar do verso, eu vou começar o verso 12, eu vou passar do 12 em diante rapidinho para vocês entenderem o que Paulo está dizendo aqui. Dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, fala assim, fiel, designando-me para o ministério, amém? Deus está designando ele para o ministério. A mim anteriormente fui blasfemo, ele está falando do passado dele, né? Paulo, eu fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia porque fiz por ignorância e na minha incredulidade. Tá bom? Então aqui está falando na vida de Paulo antigamente, mas na incredulidade dele, de não conhecer a Jesus. Verso 14 diz assim: contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Quantos aqui receberam a graça do Senhor Jesus? Diga amém. Amém. Se você está aqui é pela graça, amém? Tem uns que é só pela misericórdia, mas aí é exceção esses daí, viu? Que isso aí só Deus na causa. Mas a maioria de nós estamos pela graça do Senhor. É um favor imerecido, a gente não merecia, mas estamos aqui pela graça do Senhor. Amém? Amém. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o pior. Senta um pouquinho que eu vou continuar lendo, não fecha, eu vou continuar a ler. É só para você descansar um pouquinho, porque eu sei que você pulou, dançou na presença de Deus, orou pelo seu irmão. Amém? Tudo isso foi feito? Então vamos lá. Continuando, eu parei no 16. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia para que em mim o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que haviam de crer para a vida eterna. Eu gostaria que vocês frisassem esse verso aqui. Eu vou ler de novo esse verso 16, eu gostaria que vocês frisassem nele o que está dizendo o texto. Está dizendo assim, ó: mas por isso mesmo alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Amém? O que ele está dizendo aqui, queridos? Põe o dedinho aí, segura o dedinho aí e olha aqui para mim. O que ele está dizendo? Que tudo isso que Jesus fez, toda a graça e a misericórdia do Senhor, foi para que o Senhor, através da vida dele, demonstrasse paciência para os piores dos pecadores. Amém? Piores dos pecadores. Hoje, se nós pararmos para pensar, qual que seria o pior pecador da face da terra hoje? Eu sei que a gente não tem pecadinho nem pecadão, né? A gente já ouviu falar sobre isso, tudo é pecado. Né? Mas qual que seria o pior pecado? Rejeitar o pai e a mãe? Depois de tudo que o pai e a mãe fez para o filho, e se tornar rebelde? Não acreditar em Deus, a incredulidade? Talvez para Deus seja a credulidade, porque sem fé, se você não acreditar, você não consegue agradar a Deus. Mas para nós, assim, que somos seres humanos, temos um coração, o que você acha que seria? Crueldade, que tipo de crueldade? De prejudicar os outros? É só esse? Eu pensei em coisa pior, gente. Nossa, mas será que eu estou tão mal assim? Tipo assim, você tem uma filhinha e o estuprador vai lá e estupa sua filhinha.
Ou até mesmo o próprio pai que deveria proteger a garotinha faz isso com a garotinha. Você foi mais longe, hein? Uau! Realmente, eu vejo que é um pecado terrível. Muita crueldade, né? A gente chega até a ser insano, né? Um pai abusado de um filho, tanto homem quanto mulher. Aí eu te pergunto, esse aí merece ir para o inferno? Bem, aos nossos olhos, né? Tem que pagar lá com o diabo, né? Que o Senhor leve ele o mais rápido possível. O Senhor não, né? O Senhor dele, né? O nosso Deus é diferente. Queridos, a palavra do Senhor está dizendo aqui que para Deus, Ele, através de nós, através da nossa vida, essas pessoas encontrem a salvação. Quando Paulo fala assim que Deus demonstra paciência com esses piores dos pecadores, é que Deus ele é paciente, por isso que a gente fala assim, coisa ruim não morre. Realmente, é mais difícil. Por quê? Porque Deus vai dando um tempo para ele, né? Quem sabe de ele se converter lá na frente. E esses dos piores dos pecadores, esses precisam de quem? De Deus. Sim, mas Deus vai falar com eles direto? Não. Deus vai usar os anjos? Não. Deus vai usar o quê? Deus vai usar quem? Deus não tem outra pessoa, não tem outra maneira de alcançar esse perdidão aí, se não for através de como Paulo está falando aqui. Olha só o que ele diz aqui, ó, verso 16 ainda, o finalzinho, usando-me para como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Nós somos o exemplo. Nós somos o exemplo para essas pessoas. Mas sabe o que está acontecendo conosco, assim, com todos nós nesse dia? Sabe o que tem acontecido com a gente, com a igreja? Estou falando com a igreja, não estou falando com o mundo aí fora. O mundo aí fora errou, paga, vai preso e merece ser deixado de lado. O mundo aí fora, eles têm as próprias maneiras deles de agir e de como lidar com a situação. Mas nós, como igreja, qual que seria o nosso papel? Sabe o que tem acontecido com a igreja do Senhor? Ela tem, ao invés, ela olha o pecador, ela olha a situação, assiste um programa de televisão, de notícia, e fala assim, esse merece ir para a cadeia o mais rápido possível. Que bom que a sociedade bateu nele, lixou ele, que o diabo carregue, né? Que a gente pensa assim, é natural. Só que essa não é a nossa posição. A nossa posição é, nós somos um exemplo. Quando a gente olha assim, um pai, né, que foi preso por abuso, a gente fica assim, achando que está tudo certo, mas na verdade tinha que cair uma tristeza em nosso coração, porque ali, afinal de contas, são duas pessoas feridas. Duas pessoas que correm o risco de ir para o inferno. Não é uma, são duas. Tanto a pessoa que foi abusada, quanto o abusador. E nós só nos compadecemos da abusada. Está entendendo? Nós agimos como as pessoas aí fora. É o mesmo pensamento. A gente se compadece só daquele que foi abusado, só daquele que sofreu as circunstâncias, a situação. Mas a gente não se compadece daquele que causou. E Paulo está dizendo em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 16, que nós somos um exemplo, nós somos o único exemplo para que eles tenham vida eterna. Deus, Ele tem a vida eterna para as pessoas, Deus tem a vida eterna para a humanidade, porque Deus amou o mundo, que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não, mas tem o quê? Tem a vida eterna. Isso é o pensamento de Deus. Essa é a vontade de Deus. Só que nós temos julgado as pessoas. E por causa de julgar as pessoas, elas têm se afastado dos braços de Deus. Nós somos a igreja. Nós agimos diferente do mundo. Nós não julgamos. Nós abraçamos falando assim, Deus tem uma oportunidade para a tua vida.
Deus tem uma chance para você de vida eterna. Deus quer te salvar. Nós não somos iguais ao mundo e não podemos agir igual ao mundo. O mundo tem as suas leis de corrigir, de oprimir ou de pôr para a cadeia, e a maneira deles de agirem, amém, mas a nossa não. Jesus, ele andou, olha só interessante, as pessoas, os religiosos falavam assim para Jesus: você está comendo com uma prostituta, você está comendo com uma mulher desse nível, você está comendo com, naquela época, cobradores de impostos, eram como se fosse um político ladrão, né? Você está comendo com esses ladrões, que a gente quer jogar uma bomba lá no Senado e acabar com todo mundo, né? Na verdade, mas não é o que que o pessoal pensa aí fora, né? Não vou falar a gente, mas o pessoal aí fora pensa: vamos acabar com todo mundo e começar tudo de novo. E Jesus não, Jesus estava no meio dessas pessoas, mostrando que há um caminho para a vida eterna. E vou falar uma coisa para nós, igreja, eu e você, nós somos o exemplo para demonstrar esse amor. Ao invés de julgar, por que não orar? Ao invés de tomar um partido, né, não, eu estou com esse aqui, não, aquele ali que errou, não, esse aqui. Ao invés de tomar um partido, por que não orar pelas duas situações? Pelos dois. De tomar um partido pelo que foi abusado, orar pelo que foi abusado, que precisa de uma cura emocional, mas também orar pelo que abusou, para que Deus tenha misericórdia e que ele encontre o caminho da salvação. Esse é o papel que Paulo está dizendo para nós, como igreja, que nós temos que agir. Esse é o exemplo que Jesus ele fez. Nós temos que olhar para as pessoas, sabe? As pessoas falam assim: mas para quem que eu vou falar de Jesus? Parece que todo mundo já conhece Jesus. Não, queridos, é que na verdade nós não temos olhado para as pessoas, porque elas estão hoje, no século 21, muito mais sedentas da palavra de Deus do que nos séculos passados. Hoje as pessoas estão muito mais carentes de um social, por mais que tenha as redes sociais aí, muito mais um toque a toque, sabe, de conversar olho no olho, do que séculos passados. Esse é o tempo de nós olharmos as pessoas nos olhos e falar assim: Jesus tem esperança para a sua vida, de salvação, e não só salvação, mas a vida com Deus hoje é uma vida diferente. Hoje nós podemos viver uma vida diferente com Deus. É isso que Deus está procurando as pessoas para usar. Deus quer usar você, Deus não tem outro para usar. Amém? Se nós olharmos aqui em volta, assim, olha quantas cadeiras vazias. Se cada um procurar por um propósito de vida, eu vou alcançar uma vida para Jesus, aqui rapidinho a gente já dobra e já enche. Mas nós só precisamos olhar. Quem que nós vamos gastar um tempinho? Ah não, pastor, eu não tenho tempo porque minha vida é tão corrida, eu trabalho com tantos números. Vai falar de Jesus para números? Não dá para falar de Jesus para números. Ah, mas eu estou tão corrido porque eu tenho isso aqui para administrar. Não dá para falar de Jesus para administração. Nós temos que olhar para as pessoas e procurar enxergar nelas uma oportunidade de salvação. Nós vamos sempre estar corridos, queridos. E a tendência é cada dia ficar mais corrido, sim. Uma vez eu estava conversando com um dos líderes da igreja, não aqui dessa igreja, e eu falei assim: mas eu não tenho te visto muito, né, buscando a Deus, tal, não sei o quê, né, como que está a sua vida aí com Deus? Aí ele falou assim: pastor, sabe como que é, né, está muito corrido. Tem criança, tem mulher, marido. Eu falei: está muito corrido. Eu falei: você está correndo muito então? Estou correndo muito então. Eu falei: você está correndo muito rápido para onde? Aí ele parou para pensar: correndo para onde? Realmente, correr para onde? Porque a nossa vida, na verdade, parece que é uma corrida mesmo. Paulo fala que a nossa vida é uma corrida. Está correndo para onde? Nós temos 2 caminhos apenas. Para onde nós estamos correndo tão rápido? A gente está correndo tão rápido para o caminho da morte. Aí quando for parar para pensar, puxa vida, acabou. Estão me ouvindo? Quem está me ouvindo diz amém. Amém. Quem não está ouvindo diz aleluia. Aumenta esse som na caixa. Amém. Paulo está dizendo para nós: meus irmãos, você é o exemplo. Ah, pastor, eu dou tanta mancada. Se arruma, se ajeita, toma jeito. O que nós falamos na semana passada? Alguém lembra? Nós falamos do que mais ou menos assim? O que você lembra aí? Parece sobre algo importante. Repeti essa palavra várias vezes. Começa com H, não vou falar o resto. Hábitos.
Falamos sobre hábitos. Hábitos determinam o teu futuro, o teu destino. Hábitos te direcionam para o caminho que você vai ir. Então, nós temos que ser exemplos. Que tipo de hábitos eu vou usar para a minha vida para ser exemplo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem pequenininho aqui. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus todo domingo. Isso gera o que dentro de nós? A bênção de Deus, a palavra, a verdade, gera um caminho mais com Deus, uma proximidade, uma intimidade, seja qual a palavra você escolher. Isso gera essa situação para você. Ouvir a palavra de Deus todos os domingos te aproxima de Deus? Legal. Você quer chegar aonde? Qual o hábito que eu preciso ter? Ou de ficar em casa ou de me posicionar e vir? Está entendendo? Então os teus hábitos determinam a vida que você vai levar. E os hábitos que você já escolheu lá atrás, tenha hoje, estão determinando os seus dias de hoje. Então a única forma de mudar o teu futuro é você começar novos hábitos hoje. É começar a ser exemplo hoje para você ser um exemplo no futuro. Estão entendendo? E o que passou? O que passou, vamos acertar, vamos ajustar. Se tiver que pedir perdão, vamos pedir perdão. Se tiver que chorar no altar, vamos chorar no altar. Se tiver que começar a orar, vamos começar a orar, vamos começar a ler. Mas vamos começar hoje para que o nosso futuro seja impactado com uma vida de exemplo. Deus quer usar a tua vida. E uma das coisas que mais me chocam é que quando chegar o grande dia, nós vamos parar diante de Jesus lá. Nós vamos ver os furos das mãos de Jesus. Nós vamos ver as cicatrizes na cabeça de Jesus. Ele vai falar, não vou nem perguntar, mas isso foi o que Ele fez por nós. E o que nós fizemos para os que estão atrás de nós. Nós vamos parar diante de Jesus. E vamos falar o quê? Vocês estão entendendo? Ó Jesus, sabe como que é, né? Não, sabe, não deu tanto para orar porque um corre. Eu estou trabalhando tanto, Senhor. Trabalhar precisa. É bênção de Deus, Deus prospera. Mas aqueles que o buscam ao Senhor, até no sono Deus os faz prosperar. Deus os abençoa até quando estão dormindo. Deus abre portas aonde a gente nem foi ainda procurar. Deus já está abrindo as portas para a gente caminhar certinho. A gente precisa da bênção de Deus, mas a bênção de Deus vem como? Quando a gente se coloca na obediência de Deus. Então seja um exemplo e deixa Deus trabalhar a teu favor. Deixa Deus trabalhar nas situações. Amém? Vocês estão entendendo? Eu quero ler só mais um trechinho aqui. Como andar com Deus? Vocês já perguntaram? Tá, pastor, como andar com Deus? Só vou orar? Não, não é só orar. Só orar não adianta. Eu devo fazer o quê? Não, fazer... Como que eu vou andar com Deus? Como que eu faço para andar com Deus? E nesse verso, Paulo, ele fala como a gente se manter na presença de Deus e como andar na presença de Deus. É no verso 19, desse mesmo capítulo. Posso ler com vocês? Diz assim: mantendo a fé e a boa consciência. Repete comigo assim, olha para mim aqui. Fé, consciência. O que é fé? Crer naquilo que não vemos. Parece bem difícil, né, a gente entender isso, porque a gente não está vendo. Mas é parecido, mas é bem isso mesmo. Mas eu quero usar uma outra palavra para ajudar no nosso entendimento. O que é fé? Fé, queridos, é aquilo que nos motiva. Vamos lá, vamos fazer. A fé, ela gera uma motivação em você. Não, vamos lá. Não, vai ser bênção. Não, vai dar certo. Não, é importante. A fé, ela vai te movendo para um lugar onde você não vê, mas ela te move. A fé, ela te move. Ela te ajuda a caminhar. Por que você vai domingo? Mulher, vamos embora domingo para a igreja, porque Deus vai nos abençoar. Deus vai fazer algo nesse domingo. Deus vai abençoar o nosso lar essa semana. Opa, vamos ler porque, vem cá, vamos ler e orar porque Deus vai fazer. Então você está fazendo algo porque você acredita que Deus vai fazer outro. Isso é fé. Agora a gente fica lá, ai pastor, eu não vou para a igreja não estou indo muito porque, sabe, minhas costas, graças a Deus pelas tuas costas, já pensou se eu não tivesse? Ai pastor, mas os meus filhos,
Os teus filhos são empecilhos. Graças a Deus pelos teus filhos, eles não são maldição na sua vida não, eles são bênção. Ai pastor, mas sabe como que é a situação financeira? A situação financeira está desse jeito porque precisa mudar. E é Deus que vai te ajudar, não é você. Sabe, a pessoa ela não faz, ela arruma desculpa. Sabe o que é a desculpa? Uma vez eu preguei há uns 50 anos atrás essa palavra, sobre desculpa. Ah tá, né? Mas é mais ou menos, talvez, quase isso. Que a desculpa, o que é? A desculpa é quando você tem a culpa, mas você desvia. Você faz um desvio para a culpa. Sabe? Não é... Eu não quero te pôr culpa, mas assim, se você der o passo, o negócio vai andar. Se você fizer, o negócio vai funcionar. Estão entendendo? Não adianta falar que é o B, que é o A, que é o C, que é o D. Eu estava lendo uma frase, ela não é muito de crente não, mas ela serve bastante. Ela diz assim, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram de você. O que isso quer dizer? Que não importa a sua situação, de onde você veio, se você teve um pai ruim, uma mãe ruim, ou pessoas que não buscaram a Deus, se você não teve um bom pastor, se você não teve bons irmãos, os irmãos não te ajudou na hora da caminhada, não importa o que aconteceu. O que importa é o que você vai fazer com essa situação que aconteceu. Bem, agora o meu passo é esse. Eu vou começar a andar dessa forma. Agora a situação é essa, agora eu vou agir dessa forma. Quando você começa a agir, você começa a andar em fé. E isso sim, e Deus se agrada. Isso sim, você move Deus com você. Porque você não fica olhando para, mas aquilo que aconteceu. Não, eu vou dar o passo para frente. Eu vou lá. E Deus vai ser contigo, queridos, porque Deus só atrage com fé. Não adianta ficar esperando Deus resolver tudo, você sentado. Porque sentado não há uma manifestação de fé. Fé eu vou fazer, eu vou lá. Não, vai acontecer. Vamos ouvir, vamos buscar Deus, vamos ajudar, vamos trabalhar, vamos fazer. Isso é fé. E isso move a mão de Deus. Então isso é para andar com Deus. Primeiro é fé. E o segundo aqui que está falando? Consciência. O que é consciência no modo grosso aí de se entender? Não precisa entrar na área da psicanálise não. No modo simples. O que é consciência? Discernimento ainda é uma palavra difícil. Vamos mais facinho. Vamos lá, consciência. É certo ou errado? Né? E que, você tem consciência que está certo? Não, tenho consciência que está certo, então tá bom. Isso aqui, não, está errado. E vai fazer? Não, tenho consciência que está errado, vai estar errado. Que nem a gente tem consciência que andar sem cinto de segurança dá multa, mas a gente anda, a gente tem consciência, e o cara aplica uma multa na gente consciente também. Consciente que a gente tem ciência, que é consciente que não está usando o cinto de segurança. Amém? Deu para entender aí? Vocês estão conscientes? Então vamos lá, valores. Vamos traduzir a palavrinha aí, consciência, vamos por valores. Então o que é andar com Deus? Andar com Deus é com fé e manter os valores. Não, isso não é errado, eu não vou fazer. Não, pastor, eu vou jogar no bicho porque eu sei que eu vou ganhar e vou dizimar desse dinheiro. Não. Uma vez me falaram isso, pastor, tudo bem, eu vou dizimar. Eu falei, meu querido, primeiro, para com essas ideias. Jogo do bicho, vai trabalhar, pega esse dinheiro e investe. Não tem onde investir? Traz para casa do Senhor, a gente investe. A gente sabe no que investir, em almas. Mas ele tem a consciência que não está certo, mas quer, né? Eu vou dar. Mas na verdade ele quer dar porque quer envolver Deus no negócio. Deus não vai se envolver nessas coisas. E pior ainda, ainda quer pôr eu também nessa enrascada. O que o Senhor acha? O que eu acho? Eu acho nada. O que a Bíblia diz? Na verdade o pastor nunca acha nada, queridos. A gente sempre mostra o que está na Bíblia. Porque a partir do momento que eu falar o que eu acho, eu vou criar uma ideologia. E na verdade a ideologia já existe, está aqui, está escrita. Eu só sou uma maritaca, fico repetindo aquilo que Jesus falou. E vocês vão ficar ouvindo sobre Deus aqui. Já fazem 8 anos, vocês estão ouvindo a mesma coisa. E eu não sei como vocês não enjoam. Vocês vêm sempre? Então, nós só agimos de acordo com a fé e valores. Esse é o nosso caminhar com Deus. Esse é o nosso exemplo. É difícil servir a Deus? Não, queridos.
Tem gente que acha uma dificuldade tão grande servir a Deus, mas não é difícil servir a Deus. Deus é um Deus bom, Deus é um Deus que, Ele fala para nós, se você está com jugo, se você está com fardo, né, vem até mim, que eu vos aliviarei e derramarei um jugo, um fardo suave, leve. Ou seja, andar com Deus é diferente, não é essa opressão toda aí fora não. Então provavelmente a gente não está vivendo aquilo que Deus gostaria que nós vivêssemos. E Deus quer ajustar o nosso caminho como? Andar em fé, faça, dá seu passo de fé, vai lá. Não fica lutando com a tua consciência, mas não, tudo bem, é só hoje, é só esse domingo, ou é só amanhã, ou segunda-feira eu começo. Né? É um tal de começar tudo na segunda-feira, não é verdade? O que a gente sempre pensa em começar na segunda-feira? Dieta. Segunda-feira a gente começa a dieta. Segunda-feira dieta. Hoje foi um pudinzinho maravilhoso, mas dieta? No jantar, não, eu vou comer jantar porque é uma vez no ano. Mas na segunda-feira eu pego firme. E a gente sempre fica protelando aquilo que a gente tem que começar naturalmente hoje. A partir de hoje eu vou começar a agir dessa maneira. Sabe, a partir de hoje esses são os meus hábitos, eu vou andar em fé, eu vou lá. Pastor, mas não deu certo, no meio da semana eu cometi um pecado. O que você fez, meu filho? Pastor, um pecado terrível. Mas o que você fez, meu filho? Fala para mim, porque a Bíblia fala, se confessar o pecado uns aos outros, Deus é fiel e justo para te perdoar, te purificar de toda injustiça. Senhor, pastor, mas acho que Jesus não vai me purificar desse aí não. Eu comi meio pudim em casa. Foi um pote de sorvete todo, pastor. Falei, meu querido, isso aí Jesus não purifica não, isso aí você tem que ralar mesmo. Tem coisa que Deus não faz, não é verdade? A gente é um tal de que Deus, né, vai fazer. Não, é as nossas ações. Vai ter que malhar, vai ter que mandar embora essas gordurinhas a mais, essas calorias a mais. Na palavra é a mesma coisa. Nós temos que, vamos lá, vamos ouvir, vamos sentar, vamos se dedicar, vamos fazer, e Deus vai começar a trabalhar nas nossas vidas. Aí você vai falar, nossa, meu Deus está operando, e você começa a dar testemunhos na igreja, vai começar a dar testemunho para as pessoas. Você vai ser o exemplo. Amém? Lembre-se que a sua vida precisa ser um exemplo. Quantos tem filhos aqui? Quem não tem filho aqui? Quer que eu profetize? Depois que casar, em nome de Jesus, né? Deus abençoe. Certo, filhos? Filhos, os pais sabem disso. Filhos é a xerox da família. Não é verdade? Tudo que você faz, seus filhos fazem. Aí quando você para, filho, não faz isso. Aí se você parar para raciocinar, você fala, eu faço isso também. Eu fiz isso, eu estou fazendo isso. Não responde a tua mãe. Aí você é o primeiro a brigar com ela. Está entendendo como funciona? Aí a gente quer corrigir. Você vai apanhar. É que ele não vai afrontar. Você vai falar assim, mas quem vai te bater também? Porque você falou com a mamãe esses dias grosso. Aí eu aprendi. É que eles não falam assim porque eles não têm todo esse entendimento. Né? Glória a Deus por isso. Senão é um tal de, me perdoa meu filho. Exemplo, nós somos exemplos. As pessoas estão olhando para nós. No seu trabalho, seja o melhor exemplo. Na tua casa, seja o exemplo daquele lugar. Mas eu vou ser perfeito? Não, sinto muito dizer, não vai ser perfeito. Ainda não. Mas um dia vai chegar o que é perfeito, que imperfeito deixará de ser imperfeito e se tornar perfeito. Porque o nosso Deus é perfeito e nos fará perfeito. Perfeito assim, não é? Parece uma coisa muito incrível. Vai acontecer, vai. Mas não agora. Agora nós cometemos erros. Mas o importante é a gente manter a postura. Vamos lá, vamos continuar caminhando. Em fé. Deus é comigo. Deus é comigo. Você é de Deus. Eu não sei se você não entende isso, mas se você está aqui hoje, você é de Deus. Você é da igreja dele. Independente do caminho que você faz, independente de como você está indo, você é dele, só que Deus tem um caminho melhor para você. Deus tem algo melhor para a sua vida. E só nós obedecendo em fé e mantendo a consciência, nós vamos viver esse melhor. Estão entendendo? Eu gostaria de orar com você.